É, bom, pessoal, então, está gravando, compartilhando, tá tudo certo. Então, ontem a gente falou, mostrei para vocês como é que essas curvas head e vazão do sistema são determinadas. Tanto medida, né? A gente viu como é que elas podem ser medidas ou calculadas, né? E a curva da bomba também. A gente viu que o fabricante fornece isso daqui, né, pode ser projetado, vamos dizer assim, né, e eventualmente medido, projetado pelo fabricante ou consultado, né. A gente vai ver hoje agora um exemplozinho, né, consultado no catálogo, né, mas também pode ser medido. Se a gente instrumentar a jusante e a montante ali logo depois e antes da bomba, a gente consegue determinar também essa curva. E existe o ponto, né, existe o casamento aqui, esse ponto, seja ele qual for aqui ao longo da curva da bomba, assumindo que a gente está usando a mesma bomba e que ela não vai mudar, o que quer que aconteça com o sistema, com essa curva aqui, né, se as perdas de carga aumentarem ou diminuírem, a vazão e o head, eles vão acontecer, né, vamos dizer que a curva tenha mudado para cá, né, sempre vão acontecer ao longo da curva da bomba. Então, se a perda de carga diminuir do sistema, aumentar, desculpa, a curva fica assim, se diminuir fica assim, né. Então, o ponto de trabalho, né, esse QT aqui, ó, vazão de trabalho associado aqui a um head de trabalho aqui, né, um HT, ele sempre vai acontecer na interseção, né. Aqui seria o H, sei lá, T2 e aqui um QT2 eventualmente, se quando a gente mudando, né, a condição do sistema. Então sempre, o ponto de trabalho é na interseção da curva do head vazão do sistema com a curva head vazão, isso aqui, né, só para manter aqui a nomenclatura, né, sempre vai ser na interseção da curva head vazão da bomba, né. Então esse ponto aqui está sempre na interseção dos 2. E aí a gente viu, né, terminei a aula passada falando questão de eficiência e consumo. Eventualmente eu mostrei um exemplo, né, que eventualmente a bomba, até falei a questão do ar-condicionado, eventualmente a bomba, mais eficiente não é a que consome menos. Você pode ter uma bomba que seja um pouco menos eficiente, mas o consumo dela é menor. Então, é desejável que se esteja aqui no ponto de melhor eficiência, mas claro que você tem que sempre tomar cuidado, com o consumo bruto também, vamos dizer assim, né. Se você está no ponto de maior eficiência, mas com a bomba que consome muito, não vale muito a pena. E aí, o que eu quero mostrar aqui, que a gente vai já estudar na aula de hoje com mais detalhe, é que sempre é possível mudar o ponto, a rotação, né, variar a rotação de uma bomba para que ela possa, operar perto do ponto de melhor eficiência. A gente vai ver que a gente pode fazer um monte de coisa para mudar a curva do sistema e da bomba. Na aula de hoje a gente vai começar a falar disso. Então, por exemplo, aqui, ó, são todas as curvas head vazão, iguais às que a gente viu aqui atrás, né, essa curva azul aqui, head vazão da bomba, essa azul clara, né. Mas o que está acontecendo aqui, ó, é que são diferentes rotações, aqui 90 Hz, aqui 80 Hz, aqui 75 Hz. Isso aqui é uma curva típica head vazão, dessa empresa aqui, Baker Hughes, que fabrica bomba para a indústria de petróleo. E aqui, ó, se você olhar aqui, ó, HP por estágio, porque isso é uma bomba de vários estágios, né, a gente viu isso, no começo do curso, né. É uma bomba centrífuga submersa e os estágios são modulares aqui, né. Então aqui está uma tubulação e aqui tem vários estágios, aquele conjunto impelidor e difusor, né, que a gente está vendo a bomba de lado. Então tem um impelidor, que joga o fluido aqui para cima, e aí tem outro que passa por um difusor, né, e aí vai jogando, e cada estágio, isso aqui é um estágio, então aí como ela é modular, à medida que você calcula a potência para produzir petróleo, né,
eventualmente você tem que colocar, sei lá, 100 estágios, 200 estágios, e aí ela é modular, é um tubo que você vai colocando estágio ali dentro. E aí ele está dizendo aqui, ó, que para diferentes rotações, né, diferentes velocidades de rotações, 60 Hz, 50 Hz, a gente tem a curva associada a essa rotação, né? A gente tem a potência, então essa curva vermelha aqui é a potência por estágio, isso daqui é o head por estágio, que é o head em pé por estágio. A vazão, e aí a vazão é a mesma, né, independente de quantos estágios você colocar, mas o head vai aumentando isso daqui por estágio também. Então, variando a rotação, a gente consegue variar a curva da bomba, né. Então, isso daqui, ó, é a faixa de operação, lembra que a gente viu isso já, diversos motivos que fazem com que exista essa faixa de operação, então não é recomendável que a bomba opere, por exemplo, a 70 Hz, nesse conjunto aqui, né, ou eh, nessa vazão com esse head, tá, associado aqui, né, e nem aqui para baixo. Então, eventualmente, essa daqui é uma curva, a gente vai ver aqui na aula de hoje, a gente vai começar a ver inclusive como calcular, né, em função de uma curva dessa, a gente consegue calcular as outras teoricamente, tá. E aí também, isso já foi falado, mas, repetir aqui, né, só para enfatizar, digamos que existe uma bomba, e existe de fato, com essa característica aqui de ré de vazão. E aí você tem um sistema com essa característica verde. Isso não é bom, essa curva tem algumas vantagens, né. Mas do ponto de vista de operação, isso é um pouco perigoso. Uma das vantagens é a eficiência dessa bomba que é alta. Mas o que é perigoso, ó, é que a gente viu que a bomba ela vai operar na interseção dos pontos, né, da curva ré de vazão, da bomba e do sistema. Então ela vai ficar naturalmente instável entre esse ponto e esse ponto, que são pontos de vazão muito diferentes. Então isso pode causar uma série de problemas. Então tem que sempre tomar cuidado com coisas desse tipo, tá. Então, e aí a gente vai ver a questão agora da seleção da bomba, e aí eu vou resolver um exemplo aqui com vocês, né. Então quando a linha isso a gente viu, né, quando a linha já está no local instrumentada, a gente consegue medir, né, o head de trabalho por essa expressão que a gente deduziu a aula passada. Isso tudo aqui é medido, né, pressão B é a pressão aqui nesse medidor, pressão A é a pressão nesse medidor, velocidade B nesse medidor e velocidade A é nesse medidor aqui, né, velocidade B, aqui é PB e aqui é PA. Então medindo esses caras e fazendo essa conta aqui, ó, onde, né, aqui só para relembrar, né, PA sobre ρg mais VA ao quadrado sobre 2G, ou seja, tudo que esse medidor aqui determina, são essas quantidades, né. É a pressão no reservatório de sucção, a altura manométrica do reservatório, desculpa, a altura, a cota, né, do reservatório de sucção e as perdas de carga. E tudo que esse outro conjunto de sensores aqui, na descarga mede, esses 2 sensores aqui na descarga medem, né, aqui os sensores na descarga, aqui são medidos pelo sensor na descarga, tá, PB, VB ao quadrado, né, desculpa, VB, né, aí a gente tem que fazer essa continha. E aí a gente chega nas energias requisitadas na descarga, tá. Aqui é energia disponível, né, isso é tudo que existe de energia disponível, então aqui o mais é amiguinho e o menos não nos ajuda, e aqui é energia requisitada na descarga, então aqui tudo que é mais está nos atrapalhando. E aí, simplificando, né, a gente viu essa simplificação na aula passada, então se a área, né, aqui a gente está instrumentando, eh a montante e a jusante, a entrada e a saída da bomba. Então, se a área dessa tubulação não varia, a velocidade também não varia, né. Então a vazão é constante, escoamento incompressível, então VA igual a VB, né. Então se tá aqui, né, se AB igual a VB igual a VA, tá. E aí a gente simplifica mais essa expressão aqui de cima, ó, cortando esse cara aqui, e aí a gente fica com head de trabalho
é PB menos PA sobre ρg. Então basta medir aqui a pressão em B, a pressão em A, subtrair os 2 e dividir pela massa específica da água, né, eventualmente 999, se for a água 20 graus Celsius, e o G 9,807 ou 9,81 ou 10, seja lá o que você usar como aceleração local da gravidade. Tá, e aí a gente tem o head de trabalho, e aí a gente vai para o catálogo, né, a gente definiu isso daqui, né, a gente vai para o catálogo, a gente, claro, cada bomba vai ter sua curva head de vazão, e cada curva vai ter sua vazão associada aqui a esse head, tá, a gente vai ver isso na aula de hoje. Agora, exatamente, alguns slides para frente, né. Como é que a gente faz esse casamento, tá. Agora com a linha no local sem instrumento, não tem jeito, né. Aí a gente tem que calcular aquilo que a gente viu, tem que levantar, eventualmente levanta essa curva ou só um ponto, é aquilo que a gente estava falando, né, isso daqui faz muito mais sentido para uma aplicação industrial, né, que aí você pode querer dar, flexibilidade na linha. Se for na sua casa, você define calcula essas caras, normalmente os reservatórios em casa, né, a descarga e a sucção são atmosféricos, a gente fica com a diferença de cota e as perdas de carga. A gente determina aqui o head pretendido e a vazão em casa, né, vai ser, a gente vai ver isso no exemplo de hoje, é uma questão muito mais, de conveniência, ou seja, quanto tempo você quer que a bomba encha, e claro que você quer que ela encha mais rápido do que o consumo, né, então, eventualmente você calcula lá uma bomba de 3 metros cúbicos por hora ou 2, enfim. E aí você tem que selecionar a bomba que no head que você calculou, forneça a vazão que você quer para você ter água na hora que você precisa, tá. E aí, de novo, né, com esse head calculado, e aí a gente vai ter incertezas associadas aqui, né, esses caras aqui, esse C, que é aquele F, L sobre D mais o K, né, se vocês lembrarem aqui. E aí tem alguns outros fatores, isso daqui era, na verdade, isso surgiu de L, né, era o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. A gente multiplicou por A ao quadrado em cima e embaixo, aqui apareceu o Q ao quadrado, então esse C é esse cara aqui. E como existe muita incerteza no F, e também no K, né, aqui também tem um K, que é as perdas de carga distribuídas e as localizadas. Então esses caras carregam muitas incertezas, tá. Aqui dentro as incertezas vão só somando, porque aí a gente tem o E sobre D para calcular o fator de atrito, no E tem uma incerteza enorme, no K também, nas perdas, localizadas, né. Então, essa curva aqui para sua residência, né, se você for fazer isso para sua casa, e até para uma indústria, né, é uma previsão de perda de carga de uma indústria, de um prédio, isso daqui pode ser carregado de uma incerteza grande aqui para cima ou para baixo, tá. Então essa é uma solução de projeto, mas que ela é intrinsecamente a ela, né, não tem jeito, tem incertezas enormes aqui nessa estratégia, tá. Bom, e aí a gente vai lá e define a bomba, né, que ela vai precisar nos 2 casos, tanto medido aqui, né, aqui seria o medido, e aqui o calculado. Voltei um slide aqui, né, aqui é o medido, e aqui o calculado. Aqui nessa curva head vazão, só relembrando, né, eu estou mostrando aqui, ó, aqui até eventualmente de propósito, né, eu botei, porque a gente não está no ponto de melhor eficiência aqui, tá vendo? Ele está um pouquinho para lá. Mas é importante que ela esteja dentro da faixa de trabalho da bomba, né, certo? Então, se esse ponto estiver aqui fora, a bomba vai sofrer desequilíbrio axial, radial, uma série de problemas, né? Então tem uma série de ineficiências que vão acontecer aqui, a bomba eventualmente vai até ter uma vida útil mais curta. Então, idealmente, a gente quer que a bomba estivesse, que esse cara estivesse aqui, mas nem sempre isso é possível, né? Então, eventualmente, a gente convive com esse fato. E aí é isso que eu estava falando, né? Que as perdas de carga, ó, localizadas e distribuídas, isso aqui quando a gente faz o projeto da linha, a gente tem que vir aqui e definir todos esses caras, certo? E aí eles vão entrar tudo aqui dentro desse cara C aqui, né, tá. Aqui eu vou mostrar um exemplo, eu peguei o catálogo da Schneider, e lá tem um exemplozinho, eles mostram uma maneira bem simples de como, eh selecionar uma bomba.
Aí eu peguei esse exemplo e refiz ele com todos os nossos conceitos de mecânica de fluidos que a gente sabe, né. Quer dizer, essa questão aqui de calcular as perdas de carga nesse ele claro que no catálogo ele não mostra essa equação, não mostra como que, eu vou mostrar aqui o que ele faz no catálogo, né. Ele não fala nada de primeira lei da termodinâmica, de equação de energia, é um catálogo lá que é feito para o usuário, né, para os técnicos, para os profissionais da obra lá, né, o pedreiro, pegar e, eventualmente até o não sei, o dono, a pessoa aqui, porque realmente ele simplifica isso por uma continha de multiplicar e dividir, mas muito simplória, entendeu? Como as perdas de carga que eventualmente aí a questão é que isso pode ser feito e não fornece um erro muito grande, porque de forma geral você está trabalhando com tubo de PVC, então perda de carga de tubo de PVC é uma só, vamos dizer assim, claro que existem as incertezas associadas a ela, mas, todas essas coisas são tabeladas para o PVC, né, as perdas de carga e tudo mais. Então, isso permite criar um método de cálculo simplificado. Agora, claro que esse método, se você for aplicar para uma indústria com coisas mais complexas, com tubos que não são de PVC, com dispositivos que não são, joelhos e conexões, né, de PVC, isso daqui não vai funcionar, né. João Paulo aqui, eu tenho curiosidade nessa situação em obras. Economicamente é mais fácil encontrar no mercado as medidas que já existem ou sempre é necessário mandar usinar e fabricar? Você está falando da bomba em si? Uma medida que já existe da bomba. Cara, eu nunca vi mandar usinar bomba para aplicação residencial, assim, eu não trabalho com isso na verdade, né, tô falando da minha vida cotidiana. Normalmente o catálogo aqui ó, deixa eu ver se em algum lugar aqui está linkado o catálogo, eu vou clicar aqui, o catálogo vai abrir, eu vou mostrar para vocês. Tem mui e eu também fiz um excelzinho aqui que eu fiz um ajuste, você vai ver que tem muita, eh, eventualmente você pode estar um pouquinho fora, né, mas e aqui também ó, observa que ele fez altura manométrica total, que é esse H que a gente calcula, de metro em metro, mas a gente consegue fazer um ajuste, observa o seguinte, ó, talvez a sua dúvida seja porque, eu não sei, seja porque aqui, tá de metro em metro e tem esses grandes espaços de vazão, mas entre 5 e 6, se a sua altura manométrica total, até nesse exemplo, vai dar um número quebrado, for 5,5, a sua vazão vai estar aqui no meio, tá certo? Então, de forma geral, a bomba ela trabalha entre um ponto e outro, só que aqui não está no catálogo. Eu vou mostrar para vocês, a gente faz um ajuste e a bomba trabalha ali, mas normalmente não se usina, eu nunca vi mandar usinar, eu sempre normalmente você vai lá e compra, porque é grande a oferta de bomba. Eu vou mostrar para vocês aqui o catálogo, eu vou abrir aqui, a gente vai dar uma corrida aqui, e eu vou mostrar um ajuste que eu fiz também, tá, dessa curva. Então eu acho que dificilmente não atende, entendeu, cara? Certo? Então isso daqui, ó, em vez de o que eu estou mostrando aqui, ó, é o seguinte, esse é o exemplo lá do fabricante, né, então é uma casa que tem um reservatório inferior, seja uma cisterna ou seja uma bomba, que 3 metros eventualmente seria uma cisterna, né, porque desculpa, bomba não, um poço. Um poço eu acho que é mais profundo, né, sei lá, chutaria 8, 10 metros, eu acho, tá, até mais talvez. Mas 3 metros, não é tão alto assim, né, para ser um poço. E aí, então seria puxar água de uma cisterna até a caixa d'água da pessoa. E aí são coisas, que existem usuais em qualquer linha, né, uma válvula de pé, um joelho, uma curva 45 graus, e aí aqui é a entrada e a saída, tá. E aí, vamos fazer a seleção dessa bomba à luz da nossa do nosso equacionamento, da equação da energia, e do que o fabricante propõe. Aqui, só para ilustrar, simplificar a vida, né, só para vocês verem aqui, ó, os 2 reservatórios estão na pressão atmosférica, então isso vai embora, né, os 2 estão abertos aqui para a atmosfera. Considerando que
que o diâmetro da tubulação é igual, esse cara aqui vai embora. Então a gente fica só com a diferença de cota dos reservatórios, como aqui, né, lembra que aqui o Z era para cima, então esse cara aqui a gente vai somar o ZA aqui, né, aqui está o A e aqui está o B, tá? Então aqui é ZB menos ZA, então fica ZB mais ZA, né? Então que é óbvio, né? Que é o que a gente tem que vencer, é a altura do recalque e a altura da sucção, que é 8 metros. Então, de cara, a bomba já tem que fornecer 8 metros de energia, né? Mas agora a gente tem que somar a perda de carga. E observa o seguinte, que é interessante, né? A bomba não sabe o que é perda de carga, o que é altura, ela não quer nem saber. Se isso daqui fosse uma linha horizontal, digamos que aqui a perda de carga seja. Só adiantando aqui, eu circulei 11 aqui, porque ele calculou no catálogo a perda de carga como 3. Então, isso está calculado. Eu vou mostrar como é que se chegou nesse valor, né? E aí, se a bomba precisa de bombear contra 8 metros de desnível e 3 de perda de carga, ou 11 de desnível, ela não quer nem saber. Isso aqui só para mostrar para vocês que a equação, essa equação aqui é uma forma de equacionar toda a energia que a bomba precisa. Mas ela não está nem aí o que é curva, o que é válvula e o que é altura, tá? Bom, então tá aqui, ó. Deixa eu ver se está linkado. Não, ainda não. Aí na frente tem o link do catálogo, eu vou abrir. E aí, o que eu estava falando, ó, de cara aqui, ó, eu já estou passando, ó, tem esse modelo aqui BC98. Aí quando você vai para cá, é uma bomba de 1/3 de cavalo, a mesma bomba, né, com um motor elétrico que fornece 1/3 de cavalo e meio cavalo. Monofásico, aí aqui ele dá o diâmetro na sucção e no recalque, então de fato a gente pode cancelar esses caras aqui. A pressão máxima em vazão, isso daqui é o head de Chutoff, que a gente viu, né? É aquele ponto da curva da bomba, aqui é o head, aqui é a vazão, é esse ponto aqui, ó. Não é para ser operado nunca aqui, né? Porque aqui a gente tem deixa eu desenhar isso aqui melhor, né? Deixa eu voltar um slide aqui que isso está maior. Aqui, ó. Seria aqui, né? Seria esse ponto aqui, ó, que ele está dando. Isso é uma informação, porque a gente não pode operar ali jamais, porque está bem longe, assim como não pode operar com descarga livre, né? Como se você tivesse pegado a saída da bomba e deixar ela descarregar ali para a atmosfera. Você vai estragar a bomba. Ela está aqui, tá? Então, tá aqui, né? São essas pressões, tá vendo? São esses heads, desculpa, né? Então aqui, ó, 13, 14, aqui iria 15, essa bomba vai no máximo a 18, que está aqui. Isso daqui seria 18 metros, para aquela bomba ali de 1/3 de cavalo. E para de meio cavalo é 20 metros, tá? A altura máxima de sucção, isso daqui a gente vai ver na parte de é, cavitação, fugiu a palavra, foi mal. Cavitação. Por que que existe essa altura máxima de sucção? É isso daqui, ó. Aqui está 3 metros, nunca pode ser maior que 8 metros essa altura aqui, esse desnível, né? Ela nunca pode succionar de um ponto abaixo de 8, maior que 8 metros para baixo, porque senão ela também está fora da faixa de operação, começa a acontecer uns fenômenos de cavitação na entrada da bomba que é muito ruim, tá? E aqui, né, associado a cada altura manométrica, aqui, por exemplo, para 11 metros, que é o que a gente vai calcular, a bomba vai dar uma bomba de 1/3 de cavalo vai dar 3 metros cúbicos por hora, e uma bomba de meio cavalo vai dar 3,9 metros cúbicos por hora, tá? Então é assim que a gente lê esse tipo de catálogo aqui, tá certo? E aí, ó, existe para vários outros modelos, ó. BCR 2000. Aí tem 1/4 de cavalo, 1/3 de cavalo e meio cavalo. O diâmetro na sucção e no recalque, 3/4 normalmente é o que se usa em casa, né? Pelo menos as tubulações residenciais, 3/4. O head shutoff, altura manométrica total, aqui o diâmetro do rotor. E aí que entra, ó. Se você, aqui nessa bomba, se a gente tivesse calculado 11 metros de coluna d'água, né, que é o que a gente, 11 metros de, desculpa, de head aqui, ó, que é o que a gente calculou, eu vou mostrar para vocês, né, ainda. Nessa bomba, ó, a gente tem 2 metros cúbicos por hora, ou na de 1/4 de cavalo, 2,5 metros cúbicos por hora na de 1/3 de cavalo e 3 metros cúbicos por hora na de meio cavalo, tá vendo?
Se a altura manométrica total fosse de 9 metros, aí a gente entraria aqui. Se fosse 9,5, tá no meio aqui, ó. Tá? A gente consegue fazer uma interpolação, fazer um ajuste. Essa curva aqui do head vazão da bomba, ela é alguma coisa, né? O head é alguma coisa, vamos dizer, C1, que é o quadrado, mais C2, mais C3. Isso daqui é muito bem ajustado, vou mostrar na aula de hoje. Existem algumas. Eu não tive tempo de mostrar isso aqui, mas isso é fácil também, é só fazer um ajuste. Então, é demonstrado que a curva da bomba normalmente segue um polinômio de segundo grau, de segunda ordem, tá? Então a gente consegue, eu vou mostrar para vocês, jogar esses dados aqui no Excel e fazer um ajuste de curva lá, e chegar na curva da bomba. E aqui é a mesma coisa, né? Aí tá, beleza, isso aqui não atendeu, então vem aqui para BCR 2010. Aí aqui, ó, observa, o fabricante não mostra aqui, se você olhar nos catálogos, cada catálogo vai mostrar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Esse daqui não mostra a faixa de operação da bomba. A única coisa que ele fala é o seguinte: tente estar, aí ele não fala, né, que é por causa dessas questões de esforço axial e tudo mais, mas ele sempre fala assim, ó, tente estar no meio da escala. Então o que que é o meio da escala? Aqui a gente tem essa escala aqui de altura, tá vendo? De vazão, né? Aqui, ó. Eita, minha reta não tá nada reta, né? Mas ele tá falando que é para você nessa escala aqui de vazão estar no meio, sei lá, por aqui, não sei se o meio aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, no 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá mais ou menos aqui. Eu marquei mais ou menos certo, tá vendo? Então, ele está falando para não estar muito na ponta, fugir dos valores da ponta. Então, por exemplo, se eu tivesse achado aqui, ó, no nosso exemplo, uma altura manométrica de 8 metros, e quisesse 4,7 metros, e esse 4,7 atendesse, né, metros cúbicos por hora atendesse, essa bomba não seria indicada porque a gente está muito perto do limite aqui lateral. A gente estaria aqui, ó, quase fora da faixa de operação da bomba. Aquilo ali seria eventualmente aqui, ó, tá? Quase, eventualmente até teria passado, mas não é bom também estar perto dessa região aqui. Significa o seguinte: você pode usar. É o seguinte, o que ele fala é o seguinte: você usa, mas aqui eventualmente você vai ter problema de desgaste, de vida útil da bomba, tá certo? Então ela serve, mas com ressalvas, né? Tá? Então o ideal é sempre estar no meio aqui da escala, né? Que é aquilo que a gente estava falando, tá certo? Então, olha só, esse é um exemplo que o catálogo faz, ó. Dimensione eu vou mostrar para vocês o método aqui, ó. Aqui está o link. Deixa eu ver se eu clicar direito aqui, se ele abre. Mas mais para frente está o link e a gente vai ver o catálogo. Mas também eu tenho PDF aqui, eu abro e jogo aqui para a tela, tá? Então, ó, dimensione a bomba para exemplo abaixo, sabendo que o tubo é de 1 polegada de PVC novo e que na linha existam 6 joelhos. Bom, enfim, é o que está aqui, né? 6 joelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 90 graus, uma válvula de pé, que é essa daqui embaixo, que está. Válvula de pé para bomba, é porque as bombas centrífugas têm que começar a operar cheia d'água, né? Então, essa é a válvula de pé para não deixar que a água, ela é uma check valve, né? Só permite que o fluxo aconteça numa direção. Uma válvula de pé, duas curvas de 45 graus, que são essas daqui, né? E que você tem uma caixa d'água, aí que tá, olha só. Você tem uma caixa d'água de 1.000 litros que deve ser preenchida em 1 hora. Que é isso, né? É a sua demanda. É o que você quer, é a velocidade que você quer que aquela caixa d'água encha. Porque você fala, pô, se demorar muito para encher a caixa d'água, o consumo aqui de casa vai ser maior do que a velocidade que a caixa enche, né? O balanço de massa não vai fechar, você vai ficar sem água. Então isso é um consumo exagerado para a caixa d'água não ficar ali murrinhando e ela encher rápido, né? Aí o que a gente vai precisar para calcular? Primeira coisa, né? Calcular a perda de carga, a energia que a bomba precisa fornecer para encher a caixa d'água nessa vazão. Aí a gente vai lá para a nossa equação da energia, né? Pressão no reservatório de sucção. A gente vai aplicar aqui, ó, entre PS e PD, que é justamente a energia que a gente quer trazer daqui lá para cima, né? Tá?
Então tá lá o PS menos PD, VS ao quadrado menos VD ao quadrado, ZD menos ES mais as perdas de carga, né, tá. E aí a gente tem as perdas de carga localizada, aqui ó, localizada e distribuída, e aqui a potência, né, a potência absorvida pelo eixo da bomba, é a potência cedida ao fluido, né, que é o nosso famoso gama Rogé, né, que é H, sobre a eficiência da bomba. Então vamos ver primeiro como é que a gente faz pelo nosso método aqui de mecânica dos fluidos, tá. Então a primeira coisa que a gente que tem que fazer é o head do sistema, né, tira esse aqui, né. Primeiro passo é determinar o head do sistema, ou o head requerido, né, o head necessário para a gente, fazer essa tarefa nessa vazão. Então, tudo aquilo que eu já cortei no slide passado, né, ambos os reservatórios estão abertos para a atmosfera, então a pressão da sucção e da descarga são zero, manométrico. O escoamento é compressível, tubo do mesmo diâmetro, mas na verdade, aqui não é nem isso, né. Não é nem essa questão do tubo do mesmo diâmetro, é porque a gente está assumindo que a velocidade, porque é, esse caso, aquilo que eu falei aula passada também, né? Se eu estivesse aplicando a equação da energia aqui na bomba, mas como eu estou aplicando do reservatório de sucção para o de descarga, eu estou dizendo que essa velocidade aqui, ó, é muito pequenininha e essa daqui também, muito menor que zero. Isso daqui é muito menor que zero. Isso daqui na verdade, tem mais a ver com isso aqui, ó, do que com essa questão. Isso daqui é outra coisa, tá? Também é coerente, mas para o caso da gente aplicar aqui, tá certo? E a gente fica então, né, simplificando esses caras aqui, ó. Então a gente simplificou esse, ficou com a altura manométrica do sistema, a diferença de cota mais as perdas de carga. Então tá aqui, ó, altura manométrica do sistema, diferença de cota mais as perdas de carga. A gente já tem de cara, né, a diferença de altura ali, né, observa que aqui é um desnível bem grande, né, de 6 metros, porque tem um morrinho aqui ainda, eventualmente, né, e 2 metros para baixo, né, tá. Eh, então 8 metros aqui já de desnível, mais as perdas de carga que a gente tem que calcular agora. Então vamos lá, velocidade, então a gente precisa da velocidade, né, para calcular as perdas de carga distribuída e localizada, a gente precisa da velocidade. Vazão estipulada pelo processo, lá na sua casa, 3.000 litros por hora, sobre πd2 ao quadrado sobre 4, né, então aqui estou passando para segundo, né, de hora para segundo, e a área aqui 0,0254 é 1 polegada, né, aqui ó, tubo de 1 polegada. Então 0,0254 sobre 4 deu 1,64 metros por segundo, tá. E o comprimento total aqui, né, que é esse L aqui, ó, que entra no L sobre D, é essas somas aqui, ó, 3 metros, aqui ó, meio metro, são todas as seções de tubo reto aqui, ó, 4 metros, 3, 3, então tô somando ali, ó, 3 mais meio, mais 3, mais 4, mais 3, né, tô somando tudo aqui, todas essas seções de tubo reto aqui, ó, 2 mais 1 mais meio, 2 mais 1 mais meio, então 20,5 metros, que é o que a gente está calculando, né, as perdas de carga distribuídas nas seções retas, né, então deu 20,5 metros de seções retas de tubo. Então, agora a gente precisa do Reynolds, né, para entrar lá no diagrama de Moody, é o ρVd sobre μ. A gente tem o ρ da água, velocidade, diâmetro em metro, né, 0,254 da tubulação, viscosidade da água 10 a menos 3, tá? Então, 41.731. A rugosidade absoluta do PVC normalmente não tem nos livros textos de mecânica dos fluidos não, no livro do White, no livro pelo menos os que eu consulto aqui, do Potter, do Fox, eu não achei. Eu achei, existe essa apostila da PUC do Rio Grande do Sul, que eu botei aí nas referências, sempre tem no final da aula e também na aula introdutória, e eu achei um artigo aqui na internet, se você clicar aqui vocês abrem. Esse cara aqui fez uma análise estatística da rugosidade absoluta de tubo de PVC, porque realmente é difícil de achar, né? É tão usado na indústria. E aí eu cheguei nesse valor aqui, ó, 0,015, aqui tem milímetro, né? E aqui 25,4, 1 polegada em milímetro, né? Então 6 vezes 10 a menos 4, 100 unidades, né? Milímetro
por milímetro, 100 unidades isso daqui, a rugosidade relativa, E sobre D. E aí, ó, entrando lá no diagrama de Moody aqui, né, aí eu estou mostrando, ó, 41.000, né, tá mais ou menos aqui, ó, 41.000. Aqui a rugosidade que a gente achou, 0,006, rugosidade relativa, deu um F aqui de 1, 2, 3, 4, 0,023, na verdade, 55, né. É, 20, 21, 23 alguma coisa, tá. Então 0,02355, tá certo. Então é o que vocês já sabem fazer lá, estão careca de saber fazer lá de McFlu, né. Então eu joguei tudo aqui, ó, o F, né, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, tá. 2,62 metros de perda de carga distribuída, tá. A localizada, né, então a gente tem agora, a distribuída, vamos para a localizada. Então a gente tem que somar os Ks, né, aqui de novo, né, somatório de K, né, somatório de K, V ao quadrado sobre 2G mais 8, que isso daqui é o ZD menos mais EA, né. Então a válvula de pé, o K é 9, e aqui eu botei incerteza, porque é aquilo que a gente já estava falando o tempo todo, né. As incertezas na determinação dessas grandezas são enormes, e eu achei, cais de válvula de pé de 15 e cai de válvula de pé de 5. Eu botei um valor médio aqui de 9. Opa, 15, cai de 15, cai de 5. E eu também achei 9, na verdade, então eu botei aqui 9. É porque realmente cada fabricante, o cara, ele luta para diminuir a perda de carga no dispositivo dele. Então, eventualmente, alguém faz uma válvula de pé com K de 5 e o outro fabricante que não está nem aí faz uma com K de 15. Então, deixei 9 aqui como um valor característico, né? Mas aí você tem que consultar o fabricante, não tem jeito. Você tem que ver com o fabricante quanto que é o coeficiente de perda dele, tá? As válvulas, desculpa, as curvas de 45, o K é 0,32, também olhei em tabelas aí de McFlu, de 90 K é 1,5 e a saída o K é 1, né? É aquela famosa eh, curva da expansão brusca, quando o Dzinho aqui, né, quando o Dzinho sobre Dzão é da ordem de 0, né, ou seja, esse Dzinho é muito menor que o Dzão, então é a saída, né, tá. Então, o que a gente ficou aqui, de toda essa discussão, é que a perda de carga aqui, né, somatório de K, a perda de carga localizada é somatório de K, V ao quadrado sobre 2G, aí estou somando todo mundo, né. Uma válvula de pé, 2 joelhos, 2 curvas de 45, que são essas duas aqui, 6 curvas de 90, que são todas essas daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e uma saída, que é a saída aqui da caixa d'água, né. Na verdade ela está saindo aqui para a atmosfera, mas tudo bem, considerei uma saída como se estivesse saindo ali para dentro mesmo. Então, deu 2,7 metros isso daqui, essa perda de carga localizada. Então ficamos com, ó, 2,62 da distribuída, 2,75 da localizada, aqui tem um 5zinho aqui que eu comi, e 8 da diferença aqui de altura, deu 13,37 metros. Nesse exemplo aqui típico, né, de uma instalação de uma tubulação hidráulica residencial, a gente teria que a bomba precisaria vencer 13 metros, e agora a gente tem que ir para o catálogo para saber qual bomba que vencendo 13 metros forneça 3 metros cúbicos por hora, que é aqui, ó, 3.000 litros em 1 hora, tá, certo? Então tá aqui, ó. Não, antes de entrar no catálogo, deixa só eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Como é que esse exemplo foi resolvido lá no lá no catálogo, ó. Ele deu aqui, ó, altura manométrica total, altura de sucção, mais recalque, mais perda de carga. 2 mais 6, né, que é o que está aqui, ó, 2 mais 6, mais a perda de carga. Como é que ele chega nesse 1,7 metros aqui? Eh, aqui, ó, olha só como é que ele faz o cálculo, vamos chegar aqui para frente para ver o 1,7 aqui, ó. Acrescente 5% para considerar as perdas de carga nas conexões, certo? As perdas de carga localizada. Então ele faz 10,2 mais 5%, 10,7, 11 metros cúbicos por
11 metros de coluna d'água. Aqui, ó, como é que ele chega nesse 1,7 aqui, ó. Existe uma tabela anexa em todos os catálogos, tem essa tabela de hidráulica, tá? Você pega o comprimento total, que é 20,5, da onde que saiu esse 20,5 aqui? 1,7. Bom, enfim, isso daqui vocês têm que dar uma olhada no catálogo, isso está muito bem explicado lá, é porque eu comi aqui, só botei o final, só botei a conta, né, não botei os anexos, o que que significa altura de sucção, altura de recalque, mais PC do tubo. E aí soma 5%, comprimento total 20,5. Eu acho que, tem que ver lá, vocês dão uma olhada no catálogo, mas é uma coisa muito, muito simples de ser feito. E aí ele chegou, o que importa pra gente é o seguinte, nesse método simples lá do catálogo, ele chegou em 11 metros de coluna d'água aqui, ó, tá vendo? A gente chegou em 13,3. Então aí você fala: "Pô, mas", é uma pergunta, né, o método do catálogo fornece uma boa aproximação? Sim ou não? Isso daqui depende, né. Eu achei essa chargezinha num livro de termodinâmica, achei muito interessante, ó, que é o seguinte, que é o perigo de você chegar em conclusão precipitada, estilo essa daqui, né. Deu 11 metros de coluna d'água do catálogo, a gente calculou 13, tudo bem, não deu tanta diferença assim, porque a bomba compensa isso, a gente vai ver isso aqui pra frente. Mas aí você fala: "Pô, fornece ou não fornece?", né, isso tem que ser analisado com cuidado, porque olha só, é a mesma coisa que você pegar lá uma mosca, cortar a asa dela, aí você fala pra ela assim: "Voa", aí fica: "Caramba, se você corta a asa de uma mosca, ela fica surda, porque ela não voa", mas, né, não é porque ela fica surda, é porque ela tá sem asa. Então, e essa chargezinha eu acho interessante, ela é sempre, interessante na hora de chegar em. Então, se fosse eventualmente um sistema com mais curva, com mais acessório, que tivesse dado mais perda de carga, não sei eh, se essa, comparação aqui seria maior ou menor. E também não se esqueça das incertezas que nós tivemos na hora de calcular as nossas perdas de carga e que o catálogo tem na hora dele mandar somar aqui 5%, né, você tem que somar 5% da altura manométrica total para você levar em conta a altura manométrica, luz localizada. Então é tudo meio perigoso de se chegar numa conclusão, né. O ideal é fazer uma simulação em CFD, né, o mais ideal de tudo é uma simulação em CFD de todo o escoamento, mas você não vai fazer uma simulação em CFD para um problema desse, porque na verdade, em última análise, né, o que eventualmente vai acontecer, olha só, é que, por exemplo, ó, o catálogo calculou 11 metros de coluna d'água. A gente calculou 13,37, estaria aqui no meio aqui assim, né, 13, alguma coisa. O que vai acontecer é que pelo catálogo, a gente vai ter uma vazão de 3 metros cúbicos por hora, mas se o nosso digamos que o nosso vamos supor que esse que a nossa metodologia vamos supor que a gente chegou nesse 13,37 por CFD, que isso é o exato, que foi uma simulação hiper precisa. Então, no final das contas, a gente vai ter a nossa caixa d'água não enchendo com 3 metros cúbicos por hora, mas com 2,5. Em vez de ela encher em 1 hora, ela vai encher em 1 hora e 15, por exemplo, que está tudo bem, entendeu? Então você não vai consumir dificilmente na sua casa, você liga todas as torneiras ao mesmo tempo e mesmo assim não tem esse consumo de 3 metros cúbicos por hora, isso é muita coisa, 3.000 litros por hora é muito grande para você fazer isso em 1 hora dentro de casa. Então, isso que eu estou mostrando, essas incertezas, elas no final das contas, e a gente tem maneiras também, a gente vai ver isso ainda na aula de hoje, tem algumas maneiras de mudar as curvas do sistema e da bomba para a gente compensar essas coisas. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é que eventualmente você vai ter a bomba um pouquinho, enchendo um pouquinho mais devagar, ou melhor ainda, se na realidade a sua perda de carga for de 9, ela vai encher mais rápido. A mesma bomba, ó, ela pode encher ou 10, né, vamos ficar aqui no 10. Se for de 10, ela vai encher
você vai ganhar aí aproximadamente 10% de vazão, tá. Ela vai encher em vez de 3, vai encher com 3,2 metros cúbicos por hora. Quanto maior as perdas localizadas, maior vai ser a dispersão aí. Como assim dispersão? Maior vai ser a dispersão que você está falando aqui nessa conta aqui, né. É, mas ele está jogando pois é, se você tiver muita perda de carga, esse 5% não é mais 5%, né, certo? Isso aí que você está falando, é verdade. Quanto maior a perda de carga localizada, pior é essa aproximação aqui do catálogo, é isso mesmo. Porque ele está jogando tudo em 5%. Mas isso, assim, do ponto de vista, essa análise é interessante, porque é o seguinte, né? Do ponto de vista de instalação hidráulica, você não quer muita curva, você quer muita reta. Então, ele está dizendo o seguinte: se você tem um reservatório embaixo e uma caixa d'água em cima, você quer jogar, você não quer ficar dando volta. Você não quer ficar fazendo curva. Eventualmente, um desnível desse aqui, uma distância dessa aqui, você tem que fazer essas subida, curva para cima, curva para o lado. Mas ele tá considerando aqui, talvez numa indústria, né, existem casos específicos, eu vou até mostrar uma foto na aula de hoje ainda para vocês, que tem muita curva. Eu trabalhei num projeto que o negócio era assim, ó, era um zigue-zague mesmo, mas era uma coisa muito específica. Então aí realmente isso aqui vai para o brejo, mas isso não é para uma aplicação industrial, isso é para uma aplicação residencial, que de forma geral a gente quer realmente pouca curva, né, que é mais reta, tá certo? Mas você tem razão, Rodolfo, é isso mesmo, quanto mais perda localizada, pior é essa continha aí simplificada do catálogo. Certo, aqui ó, aqui tá o link, deixa eu clicar aqui, eu acho que vai abrir, sim. Deixa eu ver se vai abrir, se não for nessa, aqui foi, aqui ó, deixa eu puxar para cá. Então aqui ó, aqui tá o catálogo da Schneider, e aí, ele, bom, dá algumas considerações, mostra alguma coisa aqui, ele mostra como é que lê aqui, ó, tá mostrando como é que lê as tabelas, tá vendo? Por coincidência é a mesma tabela daquela que a gente vai tá trabalhando. E aqui, ó, ai, tem uma pessoa tomando banho de piscina. Aqui, ó, ó, olha só a faixa, ó, de head que é extenso, né. Observa que uma bomba abaixo de 2 metros, pô, dificilmente você tem uma aplicação, isso é muito específico, né. Você bombear 2 metros, talvez uma bomba de piscina, mas eles têm aqui para esvaziar a piscina, né, só ou até aquela que eu mostrei de de máquina de lavar roupa, porque realmente 2 metros é um limite muito baixo. E 20 metros, eventualmente, é uma coisa realmente alta, né, acima disso é prédio, e aí tem as bombas aqui mais para frente, aqui ó, de 2 a 15, as vazões também, né, de 13 a 4, tá vendo? Então é uma faixa de vazão e head que não é, olha aqui ó, e ele mostra aqui para qual é sistema de pressurização, aqui ó, característica de um sistema de pressurização, um head baixinho, ó. Até 10, 12, certo? É justamente isso. Você não tem uma altura manométrica muito grande, né, ali, é dentro do banheiro, você quer só pressurizar o banheiro, sei lá, só pressurizar uma linha que já cai, que já aqui ó, já cai com uma certa pressão e você só quer dar um boost ali, né, dar um aumento. Então, ó, são alturas manométricas baixas e vazões típicas de, sei lá, que você usa lá na hora de tomar banho, né, não sei, coisas desse tipo, na hora de se ligar, quando você liga, a torneira, sei lá, tá. Eh, aí tem algumas soluções, eu acho que isso daqui é um sensorzinho aqui ó, proteção contra a falta d'água. Então se faltar água, esse sensor aqui desliga a bomba, tá, ele percebe que não tem água, e ele desliga a bomba. Então, aqui é a mesma coisa, né, ó, head de 2 até 26, vazão de 4 até 0,7, que vazão bem baixinha, né, 3, 0,7 seria uma vazão baixa, mas é aquilo que a gente falou, tá perto do limite da bomba, né. Enfim, aí eu só estou querendo mostrar aquilo que o João Paulo perguntou, mais cedo, que tem uma faixa enorme de head e de vazão disponível. Se a gente descer aqui embaixo, ó, as bombas aqui, ó, isso daqui é uma coisa interessante, ó, a bomba, isso eu mostrei
no slide da aula de hoje, ó. São bombas que têm drives, né, igual é a mesma coisa que acontece com o ar-condicionado, você tem um variador de frequênciazinho, que ele varia a frequência. Isso dá ainda mais flexibilidade, a resposta à pergunta do João Paulo, ó. Você tem uma bomba que ela vai cobrir, se ela não tivesse o variador de frequência, ela funcionaria só ao longo dessa linha aqui, ó. Como ela tem um variador de frequência, ela funciona ao longo dessa área toda aqui, tá vendo? Então isso dá muita flexibilidade para a bomba, entendeu? Isso dá muito beleza, João Paulo. Então aqui é a curva da bomba, mas se você varia a frequência de rotação a gente vai começar a falar na aula de hoje, na aula que vem, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Então isso para essa bomba, na verdade toda bomba, eu até um dia precisei dessa informação, liguei para o fabricante e eles me falaram: "Qualquer bomba que a gente fabrique", isso foi, não sei se foi a Schneider ou a Danco, eles falaram: "Você pode colocar um variador de frequência, e aí você vai ter essa flexibilidade aqui, ó. Você cobre qualquer, ré de vazão aqui dentro, tá certo? E aqui é aquilo que eu falei, ó, a faixa de operação, aqui e aqui, né, então tá um pouco longe aqui do head de shutoff e longe da vazão de descarga livre. Aqui uma outra família de bomba. Ó, observa a escala aqui, ó, de 30 a 8, sei lá, aqui vai de 45 até 10, e a vazão aqui vai de 2 até mais ou menos 15. Aqui também, né, 1,5 até mais ou menos 13. E aí você tem que ver o head, ó, o nosso head lá caiu aqui dentro, ó, 11, essa bomba aqui não serviria, né, porque ela não, o 3 dela tá fora aqui, né, 0, 1, 2, 3. Não, aqui não é 3 não, é 2, 4, 6, 8, 10. Então 0, 2, o 3 estaria aqui no meio, ó. Ela tá vendo? Essa bomba aqui, se a gente quisesse 3 metros cúbicos por, 3 metros cúbicos por hora, desculpa, 3 metros, tá aqui a vazão, foi mal, tá ao contrário aqui, ó. A vazão tá aqui, ó, 3 metros cúbicos por hora e o head de 11 metros, a gente estaria aqui, ó, teria que usar essa bomba mais ou menos a 30 Hz. Certo? 30 Hz é aqui, 35 Hz é aqui. O nosso ponto de operação está aqui, ó. 11, né, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Então 11 é onde está pontilhado aqui e o 3 aqui, ó, tá quase fora do limite de trabalho da bomba aqui, né, tá. Mas em compensação, eventualmente alguma outra dessa aqui, ó, 3, 11, aqui estaria mais dentro, ó. Essa bomba aqui, ó, VFD, é variador de frequência, em inglês isso é Variable Speed Drive, em inglês é VSD, em português variador de frequência, enfim, não sei por que o D. Então aqui a nossa vazão de 3 metros cúbicos por hora e o head de 11, a gente estaria aqui nessa bomba a 30 e poucos hertz, tá. Mas aí você não precisa para sua casa comprar um variador de frequência, você pode procurar aqui no catálogo, que é o que foi feito, né. Você procura no catálogo, como tem essa ampla faixa de operação aqui, olha lá, aí tem para as outras, né, com variador de frequência. Quando a gente chega nas bombas centrífugas, nas bombas múltiplos estágios, cadê? Acho que essa daqui é ME, né, quando é ME aqui, ó, é múltiplo estágio. Aí ela dá até mais flexibilidade, você consegue ter heads ali, ó, como é que o head vai para 50 aqui, ó, tá vendo? Porque cada estágio, aquilo que eu estava mostrando naquela bomba, nesse slide aqui, ó. Cada estágio da bomba, à medida que você vai aumentando o número de estágios da bomba, você vai aumentando a capacidade dela de fornecer head, essa daqui, esse slide aqui, ó, tá. Então aqui, ó, cada estágio, numa determinada vazão, fornece 40 pés, se você botar 2 estágios, 80, tá. Voltando aqui para o catálogo, aqui. Então você consegue, olha lá, uma faixa maior ainda de head e vazão quando você tem uma de múltiplos estágios. Olha só aqui, ó, de 12 até 50, de 6 até 20, de 10 até 40, tá. Eh, e aí outras soluções, né, em série, em paralelo. Aqui, ó, como é que a vazão aumenta já, ó, 33 metros cúbicos por hora, tá vendo? Aumenta bastante, ó. 32, aqui a gente já está com outra ordem de grandeza de vazão, ó.
Aí é uma bombinha pequenininha, aqui ó, é o que a gente tá, ó, esse é o do exemplo que a gente tá, vazões mais baixas, heads comuns, vamos dizer assim, né. Eh, aqui ó, vazões baixíssimas e heads altíssimos aqui, tá vendo? Então tem todo tipo de 0,52 metros cúbicos por hora, numa altura manométrica de 35 metros, indo até aqui ó, 100 metros, olha lá. Uma bomba que consegue bombear 100 metros para cima. Aqui 40, e aí vazões aqui ó, aqui ó, as vazões como é que aqui ó, 118, 150 metros cúbicos por hora. A gente estava na ordem de 3 ali, né. Aqui a gente tá na ordem de 150, uma bombinha dessa aqui, ó, tá. Então é isso que eu estava falando, no catálogo tem muita é muito grande, e olha que eu cheguei no meio do catálogo aqui, ó. Olha quanta coisa tem para frente ainda, quantas opções, as ordens de grandeza de vazão, ó, 170 lá, tá vendo? 150, para heads intermediários aí 30, então o negócio é aí ó, aí a gente vai para 10, olha lá, 20 cavalos, né, quanto maior a altura, maior a potência, né, a gente estava falando de bomba ali de meio cavalo, um terço de cavalo aqui ó, 50 cavalos, é uma moto, né, 50 cavalos é uma motinha. Um carro 1000 antigo, né, dos anos 90 dava 50 aqui. Caramba, aqui ó, 175 cavalos. Um carro 2.0 talvez, né. 314 metros cúbicos por hora, e uma altura manométrica aqui, ó, pode chegar lá, 140 metros. Pô, se no catálogo das bombas, vamos dizer assim, comerciais, não tiver o que você precisa, é difícil, né, cara. A questão é muito mais a flexibilidade, né. Isso daqui você vai operar nessa condição. A questão de você usar uma bomba que não está aqui é você precisar da flexibilidade do sistema, mas em casa normalmente você não precisa. Aço inox, né, isso aqui é indústria alimentar, produto químico, cerveja, normalmente fabricante de cerveja usa bomba de aço inox. Aqui ele tem aqui ó, isso daqui todo toda empresa tem, uma calculadorazinha que você bota lá, se não quiser usar aquele método aproximado, eventualmente aqui tem uma maneira de calcular aí ó, as bombas de múltiplos estágios aqui ó, tá vendo? Isso daqui são todos os estágios colocados um atrás do outro aqui, né. Então são vazões altas aqui, olha só, 150 não, é vazão baixa e head alto, desculpa. A vazão é a mesma, independente do número de estágio. Mas os heads são elevadíssimos, 130, 140, aquilo que a gente estava falando, né. Tá vendo? É muita coisa aqui, ó. A gente ainda agora que a gente chegou no meio do catálogo. Olha lá, ó, pra prédio aí, ó, tá vendo? Sistema de pressurização, então ele dá essa, e tem isso daqui é da Schneider, tem a da Dancor ainda, que eu também não vou entrar, que é outro mundo, né, é outra coisa, tá certo? Então, cara, é muita coisa que tem, os catálogos são bem completos mesmo. E quando você liga, eu já precisei, já liguei, os caras são bem solícitos, eles ajudam bastante, então beleza, então é isso. Agora olha só, e se a gente aumentar o diâmetro da tubulação para 1,5 polegadas? Que isso impacta no nosso sistema? Nada do ponto de vista da diferença de altura ZD mais EA, mas a perda de carga diminui. Olha só, a velocidade, que é a vazão sobre área, agora eu estou com 1,5 vezes 0,01, isso daqui agora é 1,5 polegadas, né, certo? Estou passando aqui de polegada para metro, e a velocidade diminuiu, ó. Lembra que era 1, alguma coisa metros por segundo. Era, cadê? Aqui, ó, era 1,64 metros por segundo, agora diminuiu pela metade, tá 0,8. Ou 0,73 metros por segundo. O Reynolds caiu para 27.500 e agora a perda de carga distribuída foi para 0,36 metros. Então, agora eu tenho aproximadamente 9 metros
ante os 13 que eu tinha para uma polegada. Eu estou falando aqui do nosso método, tá, não estou comparando com o do catálogo não, estou comparando com o nosso método, que era para 1 polegada, isso daqui é para 1,5 polegadas. Então, olha só o que vai acontecer. E isso de fato, se você sempre que é uma relação custo-benefício, né. Uma tubulação de 1,5 polegada ela é mais cara, mas ou você vai ter uma vazão maior, porque a perda de carga é maior, ou você pode escolher uma bomba de potência menor, ó. Aqui, o que ele está falando é o seguinte: a bomba BC91ST vai fornecer 1/6, uma vazão bem maior, com 1/6 de cavalo. Página 29. Deixa eu ver se a BC91ST está por aqui. Essa é a BC98, ó. Deixa eu ver se eu botei a BC91 por aqui, ou então a gente dá uma olhada no catálogo. Não. Vamos ver lá na página 29 do catálogo. Se eu clicar aqui, a gente vai. Ele já está aberto aqui. Página 29. Aqui, ó, BC91ST, altura manométrica 9, olha só, 3,8 metros cúbicos por hora, com 1/6 de cavalo. Tá certo? Olha lá, ó, 3,8. Então, se eu aumentar o diâmetro da tubulação para 1,5 polegadas, eu vou ter um consumo de 1/6 de cavalo, em vez de ter 1/3, né, eu diminuir pela metade o consumo, e com uma vazão maior. Mas, claro, que aqui uma relação, isso é uma coisa interessante, né, que é o seguinte, é assim mais ou menos a curva, ó, de custo, como é que é? Eu acho que aqui é tempo. Isso daqui é o custo operacional. Bom, eu não lembro direito, teria que pegar. Mas a questão aqui que eu quero mostrar é o seguinte: você vai ter um custo inicial maior para fazer uma instalação de 1,5 polegadas, mas com o tempo ele se paga porque o seu consumo de energia é menor. Você tem um custo inicial para instalar uma linha de 1 polegada menor, mas eventualmente você tem que você vai ter um consumo de 1/3 de cavalo. Essa é a conta, né, que você tem que fazer para chegar no diâmetro ótimo da sua instalação. Se você vai instalar numa casa que vai ficar operando por 10 anos, e claro que isso tem um limite também, né, você não vai botar uma tubulação de 5 polegadas lá que a parede não aguenta, né. É, mas é essa questão aí que quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. E aí, ó, isso daqui que eu estava mostrando, ó, que eu estava conversando com vocês, ó. Eu peguei esses dados da BC98 de 1/3 de cavalo e da BC98 de meio cavalo. Eu peguei esses dados aqui, ó, de vazão e de head para as duas bombas e joguei no Excel. Aqui, ó, então tá aqui, ó, a vazão e o head de uma bomba, a vazão e o head da outra bomba. E aí joguei no Excel e fiz um ajuste. Então, ó, essa curva laranja é a BC98 meio cavalo, e a linha pontilhada aqui atrás dela é o ajuste. Aqui está a equação do ajuste, ó, menos 0,09 x ao quadrado, ou aqui você pode entender assim, né? Q igual a menos 0,009 head ao quadrado, poderia ter feito assim também, né? Menos 0,0483 head, mais 5,5553. Você jogando o head aqui, você tem a vazão aqui, tá certo? Entenderam? Então esse é um ajuste da curva head vazão que a gente tem. Então é possível ajustar a curva para a bomba e desenvolver uma expressão quadrática, né, para a função head vazão, que é o que eu fiz aqui. Tá meio bem bagunçado aqui, mas vocês entenderam, né? O x aqui, o y, só fazer assim, né? O y é a vazão e o x é o head, tá? Aí o que que eu fiz aqui, ó, só para ilustrar dentro do contexto desse exemplo aqui, ó. E aí eu tenho as curvas das duas bombas e os ajustes, né, pontilhados. O que que eu fiz aqui? Eu peguei
E calculei qual é para uma tubulação de φ maior, eu joguei o head de 8,9 e cheguei nessa vazão, 3,44. Observa que não precisava, né? Aqui, ó, 3,4 já está aqui mais ou menos, ó, 8,9, mais ou menos 9, né? Mas tudo bem, eu fiz ali só para e dá um certo erro, né? Você observa que, claro, é um ajuste de curva e a gente vê que aqui nem sempre o ajuste está aqui, ó, tem uma discrepância aqui, uma discrepância aqui. Por isso que essa vazão menor, que esse head menor deu uma vazão maior do que o que está aqui, né? Tá certo? Tem essa, olha lá, ó. Aqui deu 3,4. O 9 metros deu 3,4 de vazão, o 8,9 deu 3,44. Está discrepante por causa dessas incertezas. Mas, enfim, o de 11 deu 2,99, olha lá, que daria 3 pelo dado do fabricante, e o de 13,37 deu 2,39. Olha lá, ó, estaria aqui no meio, né? Certo? Estaria alguma coisa aqui no meio. E na de meio cavalo, a mesma coisa. Então, a gente pode desenvolver essa expressão, e aí eu botei aqui, ó. Plotei aqui, ó, na curva de 1/3 de cavalo, de meio cavalo, desculpa, eu plotei aqui, ó, tá meio apagadinho aqui, o verdinho é esse cara aqui, ó. Seria a vazão da bomba, né? De meio cavalo com diâmetro maior. Aqui é a vazão da bomba pelo catálogo, aqui, ó, pelo catálogo, os 11 metros que deu lá, lembra? Aqui são os 9 metros que a gente fez com um diâmetro de 1,5 polegadas. E aqui é o de meio cavalo, eu botei MF aqui de McFlu, né, com as nossas considerações de mecânica dos fluidos, deu 13,37 metros. Então, a gente vai estar sempre na curva da bomba. Não tem como sair da curva da bomba, porque a bomba é a mesma. Mas dependendo de como a gente calculou a perda de carga, a gente vai ter ou 4,5 aqui, né? É, esquisito que tinha dado 8,9, tem alguma coisa errada aqui nessa. Aqui o de 13 deu 2. Essa escala aqui tá errada, né? Metro cúbico por segundo. Tem alguma coisa errada na escala aqui. Essa é de meio cavalo? Ah, não, essa é de 1/3. Então, a de 1/3 tá aqui, 8,9. 3, ficou errado ali, né, não sei por quê. Depois eu dou uma olhada nesse gráfico, o que que eu fiz de errado aqui. Alguma coisa com a escala, né, porque o de 11 aqui era para ter dado 3. Será que tá invertido? Porque aqui, ó, 11, porque realmente aqui 11 tá dando 3, pode ser que esteja invertido aqui a legenda, vamos ver. Deixa eu apagar isso aqui, vamos dar uma olhada na legenda, talvez a legenda esteja invertida. Deixa eu ver aqui, porque essa daqui, a de meio cavalo 13, 8,9, ou eu que estou me embolando aqui, ó. Meio cavalo, não, eu que me enrolei aqui, ó. Meio cavalo, 8,9 deu 4,41. Então 8,9 que eu não, tá certo. Eu que me embolei aqui mesmo. Me embananei aqui, ó. Tá certo. 4,41, tá aqui, ó, que eu estava olhando na tabela errada. Então a gente está olhando a de meio cavalo, né? É, o outro extremo foi a perda de carga de 13,37, que a gente calculou por McFlu, que está dando aqui, ó, tchuf, tchuf, que aí daria, deixa eu apagar isso aqui, daria os 3,30, né, mais ou menos aqui, metros cúbicos por hora, tá? Então aqui estão as 3 condições que a gente calculou. Aqui por McFlu, vamos dizer, né, aqui o catálogo, e aqui 1,5 polegadas, sempre ao longo da bomba. A gente vai ter 4,41 ou 3,3 metros cúbicos por hora, em função de como a gente está dimensionando o nosso sistema, tá? E aqui é a mesma coisa para de 1/3 de cavalo, né? 1/3, e essa daqui é de meio cavalo. Claro, a de meio cavalo, ela dá vazão maior, né? Mais potência do que a de 1/3, tá? Então é a mesma coisa para de 1/3 de cavalo.
E aí, o que que olha só, uma coisa bem interessante dessa análise, se a bomba está no lugar, a gente pode inclusive, como a bomba tem essa relação muito precisa de head e vazão, a gente pode estimar se a perda de carga que a gente calculou está certa, né, ou estimar a perda de carga no sistema. Então, por exemplo, você tem sua caixa d'água lá vazia, aí você ligou a bomba, digamos, olha só, vamos dizer que você foi lá pelo catálogo, foi lá no catálogo e falou: "Não, tem uma perda de carga de 11 metros de coluna d'água, né, 11 metros aqui. Isso aqui saiu pelo catálogo". Aí você foi lá, escolheu a bomba BC 98 meio cavalo, e isso te deu um head, vamos botar de 1/3, né, só para ficar de acordo com o exemplo, de 1/3 de cavalo, e isso te deu o head que você queria, 3 metros cúbicos por hora. Então, você ligou sua bomba, você quer que a sua caixa d'água, opa, em hora, aqui não é segundo, aqui é hora. Você quer que em 1 hora, né, uma caixa d'água de 3.000 litros, ela encha, né. Então você tem sua caixa d'água de 3.000 litros aqui, ela vai ter que encher em 1 hora. Aí você ligou sua bomba, ela levou 1 hora e 15, aqui ó. Aí você foi e me caramba, você deixou a caixa d'água completamente vazia e encheu até a borda, né. Então a sua vazão é de 2,4 metros cúbicos por hora, e não 3, certo? Porque ela levou 1 hora e 15, beleza? Então são 75, são 3.000 litros, ou 3 metros cúbicos em 75 minutos, tá? E não em 60, tá? Beleza? Então deu 2,4 metros cúbicos por hora. Isso significa que a sua perda de carga é de 13,58 e não 11. Aí você faz a conta ao contrário. Você foi lá e mediu, ó, certo? Então aqui é um ajuste que eu tinha vazão e head, ó, a vazão estava aqui e o head estava aqui. Agora eu fiz ao contrário. Para tendo a vazão, eu calculo a perda de carga. É a mesma coisa, é invertido, né? Os mesmos dados, só que invertido, que é o seguinte: você tendo um determinado parâmetro, qual é o outro que você quer determinar? Se você na sua casa ligar a bomba, esvaziar completamente a caixa d'água, ligar a bomba e medir o tempo que ela leva para encher, você sabe a vazão, você olha no catálogo do fabricante e você vai ter o head, né, a perda de carga, do seu sistema de encanamento aí, tá certo? Então aqui, ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, essa daqui foi a perda de carga calculada, ou a vazão desejada. Estaria aqui, né, 3 metros cúbicos por hora, fornecendo os 11 metros que você calculou lá, que estaria aqui, né? Só que você foi lá e mediu 2,4 no seu relógio. Então, na verdade, com a bomba, você determina a perda de carga do sistema, que deu 13,38. Vamos dizer que essa tenha sido 58, né? Entenderam? E não 11, que é o que está aqui, ó. Eu peguei os mesmos dados, só que fiz um ajuste ao contrário, do head chegando na vazão. Então aqui o Y é o head e o X é a vazão. Antes era ao contrário, né? Esse cara aqui, o Y, era a vazão e o X era o Y é a vazão e o X era o head, tá? Agora o Y é o head, o X é a vazão. O ajuste permite fazer o contrário. Se você tem o seu sistema funcionando, quanto que é a perda de carga que tá, que a bomba está lutando contra, vamos dizer, né? Porque eles têm que operar no mesmo ponto, você caracteriza o sistema aqui, tá? Então tá aqui, ó. Esse daqui, eu joguei aqui o 3 e ele calculou 11. Eu joguei o 2,4 e ele calculou 13,58. Essa tabela aqui é com aquele ajuste ali, ó. Y, ou vamos botar aqui, head igual a menos 0,8376 x ao quadrado. Opa, vazão ao quadrado, mais 0,2201 vazão, mais 17,8
876, tá. Então aqui eu fiz com, eu calculei o head aqui com essa vazão, tá. E aqui é a mesma coisa, né, o 2,4, a mesma coisa, tá. Certo? Bom, então terminamos essa parte de, curva do sistema e confrontar a curva do sistema com a bomba, então esses são todas as referências que eu uso, eu pego um pouquinho de cada, né, e só para ficar também, citado aí as referências, que eu uso no preparo da aula, né, eu tiro muita coisa dessa apostila aqui, essa que eu falei que tem a rugosidade super relativa e a absoluta do tubo de PVC, né, essa apostila da PUC do Rio Grande do Sul, muito interessante. Isso daqui é a aula da Unicamp e os livros aí de McFlu clássicos, né, que existem na literatura. Bom, então vamos começar hoje, a gente terminou essa parte, e a gente vai começar, modificações do ponto de trabalho. Agora a gente vai ver com mais detalhe aquela questão que a gente já viu agora, até de forma preliminar, dasquelas curvas das bombas, quando a gente tem a variação da rotação que ela tá dessa forma aqui, né, a gente tem aqui o head aqui, a vazão. Então, em vez de ser uma linha, a gente, determina uma faixa de operação aí da bomba, né. Então a gente vai ver como que a gente faz isso para a bomba, para o sistema e por que que isso é feito, né, o impacto dessas coisas, tá. Então, ó, existem diversos fatores, né, que tornam necessária a análise da mudança do ponto de trabalho. Então é isso que a gente já estava falando da questão, da vazão, né, da rotação da bomba. Então existem fatores, de forma geral, né, inerentes à vida útil do sistema. Então, por exemplo, a tubulação, ela eventualmente vai, acumulando, incrustação ali ao longo dela, né. Então o que inicialmente era um tubo bonitinho ali, circular, com diâmetro uniforme, ele se torna uma coisa com o tempo, e dependendo do que você está bombeando, incrustação ali que muda, eh, a geometria do tubo e isso muda a curva do sistema, e invariavelmente a curva do sistema vai mudar. Então, com o tempo, esse ponto aqui de encontro da curva head-vazão, né, o que originalmente era assim, a curva do sistema original, eventualmente ela pode, aumentando a perda de carga, se tornar assim, e aí a curva vem para cá, né. Se eu quiser trazer de volta para cá a vazão, a gente vai ver como que a gente controla isso, quer dizer, na aula de hoje, né, a gente vai ver como que a gente faz isso, tá. Então fatores inerentes à vida útil do sistema, fatores de ajuste do projeto, então, por exemplo, você instrumentou a linha, você pode ter aumentado a perda de carga, porque seu sensor, né, seu medidor de vazão pode ser altamente intrusivo, né, controle da vazão, por exemplo. Você pode ter uma demanda diferente, ao longo do dia, por exemplo, de algum processo, e aí você pode querer ter o controle de vazão, tá. Então alguns fatores que tornam, né, ou que variam o local do encontro aqui head-vazão do sistema, né, ou do processo, né, do encontro da curva head-vazão do sistema com a bomba. Então olha só, tem um monte, esse daqui é uma lista que ela não termina nunca, na verdade, né. Então, quais são as causas da modificação das curvas? Aí eu estou falando de forma geral, sistema, e bomba. Então, ó, fechamento momentâneo de válvulas. Você pode eventualmente, num determinado momento, querer isolar uma linha para manutenção de algum processo, de algum equipamento que está num ramo da linha. Fechamento permanente de válvula, você pode querer permanentemente isolar um processo que jamais vai ser usado. Então é tudo muito geral, né, eu estou falando tudo muito geral, porque isso depende de cada processo específico, né. Incrustação na linha, tá aqui, ó, que eu acabei de desenhar no slide anterior, né. Você tem um tubo novo e aqui um tubo usado. Sei lá, 10 anos, não sei, vou chutar aqui, né, 5 anos, não sei lá, dependendo, até meses, né, do que for bombeado, até meses. Então é óbvio, né, que o fator de atrito aqui é diferente do fator de atrito aqui, isso é evidente, né, não tem como comparar, o fator de atrito de uma tubulação nova do fator de atrito de uma tubulação desse jeito. Então, eventualmente, a curva aqui, ó, que eu estou
fazendo nesse gráfico head vazão, ó, isso daqui poderia ser a curva do sistema novo e a curva do sistema com 5 anos, eventualmente, tá vendo? Então, se eu tenho aqui, eu calculei, eu estou mostrando 3 sistemas com 3 bombas diferentes. Então observa o seguinte, ó, se eu estava com essa curva aqui do sistema novo e com a bomba, vamos supor, bomba 2, né? Digamos que eu comecei a operação com a bomba 2 e o sistema novo. Eu estava aqui, ó, certo? No início eu estava aqui. Aí, sistema, não, desculpa, aqui, ó, foi mal. Tem muita coisa aqui nessa. Opa, caraca, tá ruim, hein? Tava ali mesmo. Sistema novo, bomba 2. Sistema novo, bomba 2, eu estava aqui, é porque tá realmente tem muita coisa nesse slide, né. Mas só para não embolar, igual eu me embolei aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o sistema novo seja esse, sistema novo, e esse aqui 5 anos, pronto. E eu estava com a bomba 2, melhor. Então, no início eu estava aqui, beleza, agora sim. No início eu estava aqui. Aí depois de 5 anos eu venho para cá, tá. Porque é o sistema 3 com a mesma bomba, eu vou ter diminuído a vazão, agora é o QT com 5 anos, porque o head aumentou para o head de 5 anos. Entenderam? Ao longo do tempo, o sistema mudou, né? É o head T de 5 anos. Head T de 5 anos. Certo? Então, a bomba manteve a mesma, mas o sistema mudou, então eu mudei o ponto de trabalho. Tá? Pode ter mudança no layout da linha, né? Mudança no diâmetro da linha, isso daqui é difícil, é meio caro, né? Dependendo do tamanho da linha, isso daqui não é muito barato. Elevação do reservatório também não é muito usual, né? Mas tudo bem, a gente tem que analisar isso, porque pode acontecer. Inclusão ou exclusão de acessório na linha, né? Que é o que a gente estava falando, a gente pode ter ou instrumentação, que é o que isso daqui está relacionado com de baixo, né? Ou algum outro acessório, válvula, sei lá, alguma um trocador de calor, não sei, né? Alguma coisa que a linha necessitou depois que ela foi instalada. Isso vai mudar a característica da linha. Flexibilidade à planta. Eventualmente, a planta pode precisar ser expandida ou reduzida e isso vai aumentar a perda de carga. Então você pode falar, não, minha planta pode ser pequenininha numa determinada período do dia ou período do ano, mas eu quero poder aumentá-la para uma determinada época. Então eu posso ter uma característica do sistema que varia aqui do 2 para o 3 para o 1, né? Por causa de flexibilidade, tá? Certo? Variação de temperatura do fluido. Isso aqui influencia no bombeamento, né, na potência de bombeamento e na perda de carga, porque a viscosidade, lembra que perda de carga, você precisa do Reynolds, que precisa de massa específica e viscosidade, né? Então, variação da temperatura e o bombeamento, o próprio head, a gente não estuda isso, porque a gente normalmente analisa bombeamento de água na temperatura ambiente, mas o head e a potência da bomba, elas dependem da viscosidade e da massa específica também. Então, a variação da temperatura do fluido muda as características do sistema e da bomba. Mudança de fluido, né? Você pode querer ter um outro fluido na linha. Você pode bombear água e não sei, alguma outra coisa, depois, sei lá, óleo diesel e algum outro óleo, não sei, alguma coisa que a linha possa exigir a flexibilidade. Não é muito usual, né? Que é o que eu tô. Você não vai bombear água e gasolina na mesma linha, claro que não, né? Mas eventualmente pode acontecer. Então, variação da demanda, incerteza de coeficiente de projeto, né, os Ks e os Fs que a gente viu, né, o E sobre D. Então, isso pode fazer com que a gente calcule um head, a gente acabou de ver isso no slide anterior lá de variação de curva do sistema, eventualmente a gente pode calcular uma perda de carga aqui e, na realidade, a gente estar numa perda de carga maior por causa desses coeficientes aqui. E essa lista, né, tem um etc aqui, porque essa lista é interminável, né? Ela, é,
Ela tem vários motivos para isso acontecer. E aqui em cima, eu estou mostrando, isso é um laboratório que eu trabalhei num projeto, e aí a tubulação, olha só, isso que eu estava falando, né. Olha como é que a tubulação faz zigue-zague, ela vem vem para cá, isso é o mesmo tubo que vai subir em zigue-zague aqui, tá certo? Então as perdas de carga localizadas aqui são muitas, as incertezas são enormes, então dimensionar isso daqui, uma bomba para isso, não seria muito fácil, né. Tem derivações aqui, ó, ela vem reto e pode derivar para cá, subir, descer e continuar aqui. Então, esse processo de dimensionamento de bomba é carregado de incerteza, tá. E por isso, né, e por isso mesmo que a gente vai estudar, como variar o sistema por causa de demandas da bomba, ou como variar a bomba por causa de demandas do sistema, tá certo? Então, ó, a gente vai fazer isso, né, então nesse contexto a gente vai analisar separadamente, de forma didática, né, isso daqui é uma coisa mais didática, as estratégias de variar a curva do sistema e estratégia de variar a curva da bomba para, por exemplo, aqui, né, digamos que o seu processo, tenha acontecido incrustação e você mudou o ponto de trabalho. Como que a gente volta para a vazão original? Como que a gente mexe na bomba, eventualmente sem mudar a bomba, né, para que, o head que veio parar aqui, né, e a vazão que veio parar aqui, volte para cá, tá? Beleza? Então, que a gente vai ver? Como variar a curva do sistema, por exemplo, uma bomba no local sem flexibilidade, a gente, digamos que a gente calculou, dimensionou lá o sistema com aqui, ó, as incertezas no dimensionamento aqui, da rugosidade, né. Então a gente fez, digamos que a gente foi lá e calculou uma perda de carga maior. Então o que a gente pode fazer no sistema, porque a bomba não daria essa flexibilidade, para voltar, ou uma perda de carga menor, né. Como que a gente faria para estar na vazão de projeto, isso daqui, entendeu? Estando fora, digamos que a gente calculou uma perda de carga menor para a bomba 2, ela está aqui. O que eu faço no sistema para ele vir parar aqui, certo? Eu dimensionei o sistema, eu precisaria estar aqui no sistema 2, né, ou nesse ponto 2, mas na hora de eu botar a bomba para funcionar, eu percebi que o Q de trabalho estava aqui, ó. Que eu faço no sistema, porque eu não tenho flexibilidade na bomba, o que eu faço no sistema para trazer o ponto de trabalho para cá? Isso que é variar a curva do sistema. A gente vai analisar isso e vai analisar isso daqui, variar a curva da bomba. Ou, por exemplo, né, quando é que a gente quer variar a curva da bomba? Variação de condição operacional do sistema. Todas essas condições aqui que eu listei, que são do sistema, né? Por exemplo, mudança do layout da linha, isso é uma variação do sistema. O que eu faço na bomba? Como que eu vario a curva da bomba para fazer com que ela agora, né? Agora eu estou mexendo na curva da bomba e não no sistema mais, para fazer com que ela venha para o ponto de trabalho, tá? E recirculação na bomba, não varia nenhuma coisa nem outra. Nenhuma curva varia. A gente vai ver isso mais para frente também, tá? Então é isso que a gente vai analisar agora, começar a analisar hoje e terminar amanhã, eventualmente. Então, olha só, vamos analisar os fatores que permitem variar a curva do sistema, caso necessário, né? Caso isso seja necessário. Então, a gente vai começar analisando a curva de perda de carga, né? Ou de. Isso daqui era a curva do sistema, né? Que é a energia que a bomba precisa ou a energia que o sistema fornece. Isso daqui é a mesma coisa. Lembra que o H a gente chamou de altura manométrica do sistema, que é o mesmo H que a bomba necessita, requerido, né? Então, isso, de uma certa forma, permite analisar a energia, né, a perda de carga no sistema, a energia que o sistema demanda e a energia que o sistema demanda para aquela determinada vazão, tá? Então a gente vai analisar a energia do sistema com essa expressão aqui que a gente já estudou anteriormente. Então como que a gente varia a energia do sistema? Variando a pressão no reservatório de sucção e descarga,
a velocidade nas linhas, as alturas dos reservatórios e a perda de carga, tá? Beleza? Então a gente vai analisar isso, por exemplo, para ir do sistema 1 para o sistema 2. O que que a gente pode fazer aqui para fazer o sistema ir do 1 para o 2? Por exemplo, aquilo que a gente estava falando, né? A gente dimensionou o sistema, mas a gente caiu nessa curva. E na realidade a gente queria estar aqui. Por quê? Essa vazão aqui não é a vazão de projeto, é essa vazão. O que que eu faço aqui nesse sistema para ele vir para cá, olhando para essa expressão aqui, tá? Então é isso que a gente vai analisar. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai analisar, olhando essa expressão, é como que a perda de carga pode variar, para a gente fazer isso daqui, né? Ir do sistema 1 para o sistema 2. Então o que que a gente pode variar, ó? Como que a gente pode variar? As propriedades do fluido, né, ou outro fluido, né, então isso varia. Eu não estou nem dizendo aqui o que que é viável ou não, tá? É claro que tem coisas que eu vou elencar aqui que não são viáveis. Se eu precisar fazer isso, se eventualmente eu calculei a perda de carga errado, você não vai trocar o fluido e nem e seria muito caro mudar a temperatura. Eu estou mostrando o que que pode ser feito, mas não o que eventualmente é feito, porque no seu processo você não vai falar para o seu chefe: "Não, chefe, porra, tira gasolina aí, bota água", mas, porra, a gente quer bombear gasolina, não quer bombear água, certo? Então, não é o que eu não estou mostrando aqui, né, eu estou falando coisas que influenciam na perda de carga, não o que eventualmente você vai fazer, né. Ou esquenta a linha, né, você está lá com fluido inflamável, você não vai querer aquecer e correr o risco de ter algum problema, né. E variar a perda de carga, tá, na linha, certo? Então a gente varia o HLT assim ou assim, tá? Como é que a gente varia a perda de carga? Uma válvula aqui, né? Então você pode eventualmente fechar uma válvula. Se a sua perda de carga for menor, né? Se a sua perda de carga aqui for menor que o que você calculou, você vai lá e fecha a válvula, né? E você já tem a bomba ali, você comprou a bomba. Então, pô, você não vai vender, devolver a bomba, dificilmente o fabricante devolve e vai ficar trocando até você ajustar, né? Então a maneira simples e barata é fechar uma válvula. Claro que você vai estar com uma potência, né? Isso é ruim do ponto de vista energético. Você está desperdiçando energia aqui nessa válvula. Mas se a vazão aqui no processo for realmente necessário que ela esteja com precisão nessa vazão aqui, não tem jeito. Uma maneira barata é fechar a válvula, tá? Então, é o que eu estou botando aqui, ó, propriedade do fluido não é controle, não é fator de controle, é o que eu tinha falado. Você não vai trocar o fluido nem esquentar e esfriar para controlar a vazão. Mais massa específica e viscosidade, né, fluidos diferentes do sistema ou variação da temperatura mudam a curva, tá. Então vamos falar da coisa prática, né, da coisa que seria, vamos dizer assim, viável de ser feito num processo que você precise eventualmente mudar a curva do sistema. Então olha só, vamos analisar o fechamento da válvula aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vocês vão ver que essa válvula aqui vai fechar e a curva do sistema vai mudar. Então vamos lá, vamos fechar essa válvula aqui, ó, fechando a válvula lá, a curva do sistema mudou, e observa que fazendo isso, como a gente está com esse cara aqui, né, com essa constante aqui, ela vai fazer variando aqui, né, é essa constante que vai variar a formato da curva lá, ó. Então eu abro a válvula, a curva do sistema caiu, e isso daqui, vamos dizer, seria o seu sistema operando de forma indesejada. Aí você vira e fala: "Não, pô, a vazão de trabalho que eu quero estar, ela tem que estar aqui, ó. A minha vazão de trabalho, ela tem que ser essa". Opa, a vazão de trabalho, ela tem que ser essa, né, ela tem que estar ali, que era aqui, né, que era aqui. Então o que que eu faço? Fecha a válvula que a vazão de trabalho vai para lá, puf, foi, certo? Então eu estou mexendo aqui nesse fator aqui de perda de carga. Eu não mexi em altura, não mexi em velocidade e nem mexi em pressurização da linha, certo? A outra variação, a outra forma é variar o ZA e o ZB, né? Os reservatórios aqui.
mas não é muito prático também, né. Isso daqui a gente estuda isso porque tem uma razão de ser, e eventualmente você pode querer fazer isso numa aplicação mais simples, mas uma aplicação industrial, dificilmente você vai, propor, eh variar nível de reservatório, né, isso não é muito prático numa planta industrial. Mas existem 2 situações que merecem um comentário, ó. Uma delas é essa daqui, ó, e eu até falei isso no começo, quando a gente estava analisando a curva do sistema, mas olha só o formato dessa tubulação de recalque. No início da operação dessa linha aqui, ele o Z do recalque, ou desculpa, vai ser esse Z' aqui, ó, porque a bomba, ela vai ter que vencer toda essa altura para chegar lá em cima, depois que encheu, ela vai e volta até aqui, tá. Isso que eu até fiz isso daqui, né, o Z', ele só vai funcionar 0,0001% do tempo. O ZB vai ser 99,99999% do tempo. Porque na hora que isso daqui só acontece uma vez quando você liga. Depois, o sifão aqui não vai deixar a água voltar, né. Aqui a bomba, eventualmente você tem uma válvula de pé, a água não vai voltar aqui, certo? E esvaziar a caixa d'água. Então, isso daqui só vai acontecer 0,001% dos casos, certo? Aqui tá apagadinho aqui, ó, mas aqui seria o meu Z aqui, ó, tá? O Z tá aqui a referência dele é aqui no nível da bomba. Então, é por isso que nesse caso, esse Z aqui, ó, no começo o H vai estar aqui em cima, isso é linear, né, porque esse cara aqui é linear, ó. Olha aqui, esse é o head com Z', e esse é o head com ZB aqui, tá certo? Então, isso daqui acontece rapidinho e logo depois a curva do sistema cai para cá. Isso daqui é 99% do tempo, isso daqui é 1% do tempo, tá? Beleza? E a outra situação é quando o nível dos reservatórios variam muito. Então, olha só, vamos considerar essa configuração aqui, ó. Esse reservatório aqui que a gente está querendo bombear para lá, no começo ele é ZA, depois ele é ZB, né? Então você quer transferir o fluido do tanque para o outro. Então no início a gente tem o ZB menos EA mínimo, certo? Essa diferença aqui, ZB menos EA, é a diferença desse nível para esse nível. Ele está quase no mesmo nível aqui, eventualmente, né? É bem pequenininho aqui, ó. ZB menos ZA. Opa, ZA, tá? Bem pequenininho, aqui é o mínimo. Porque é o ZB mínimo, é o mínimo nível desse cara, e o nível A máximo aqui, ó, tá? Observa, o que que eu vou fazer? Eu vou botar a bomba para funcionar, esse cara vai cair e esse cara vai subir, e a curva do sistema aqui, ó, vai variar, ó. E ela sobe, né, como a gente viu que o H estático aqui, lembra? Esses caras aqui não dependem da vazão. Então, isso daqui é um cara constante que ele vai ficar sendo constante ao longo de todo o tempo. Então, a curva sobe e desce de forma constante. Toda ela vai subir e descer de forma, constante, né. Então, ó, no começo ele estava assim, então aqui a gente tem, o H estático do começo, né, do início, que é esse cara aqui, ZB menos EA, no começo. Na medida que a bomba funcionou, então a curva da bomba foi para lá e a vazão de trabalho variou para esse local aqui, né, certo? Então a mesma bomba, então observa que todos os pontos a vazão e o head vão passando da mesma forma que anteriormente, né? Então o head e a vazão eles não saem dessa curva, e a mesma coisa para essa perda de carga aqui, né? Olha lá, ó, enfatizar isso, o ponto de trabalho é sempre ao longo da curva da bomba, eu não estou mudando a bomba, tá? A mesma coisa aqui, ela sempre anda ao longo da curva da bomba aqui, tá certo? E essa variação ocorre por causa dessa mudança de nível ali do reservatório. A outra coisa que a gente pode mudar aqui é PB e PA, né.
mas não é muito usual. Quer dizer, você eventualmente, olha só, pode fechar aqui, pressurizar o sistema aqui, né, e até mesmo tirar essa bomba, porque naturalmente a água vai subir daqui para lá, certo? Mas não é muito usual, né, é uma alternativa fazer isso, tirar a bomba e pressurizar a sucção. Ou eu posso, né, variar a curva do sistema, querer falar: "Não, varia a curva do sistema aí pressurizando aqui para ajudar a bomba", ou fazendo vácuo aqui para ajudar a bomba, né. Mas não é uma coisa muito usual, mas pode ser feito, tá. E o efeito final, né, como a gente estava falando que todo mundo aqui é o H estático, é exatamente se eu pressurizar, é exatamente a mesma questão do ZB aqui, né, que a gente mudou, a gente vai subir essa linha aqui, né, certo? Aumentar a pressão, por exemplo, na descarga, na descarga é o mesmo efeito que subir a linha ali, tá, beleza? Então, porque é o H estático, que é todo mundo ali, né, que é a diferença de altura e diferença de pressão, tá? Bom, então a gente viu a variação da curva do sistema, agora vamos ver como que a gente faz para variar a curva da bomba, né? E aí a questão não é tão direta, a gente conseguiu analisar a curva do sistema em função, né, da característica que a gente teve aqui, né, da equação do sistema que a gente teve aqui, né? Mas a curva da bomba, como a gente, trabalhou com o diagrama aproximado ali, né, a variação da quantidade de movimento angular e relacionou isso com o head que a bomba fornece, né, essas variações aqui, essas alterações não são tão diretas para a bomba, então a gente vai fazer uma estratégia um pouquinho diferente, né. A gente vai analisar, por exemplo, aqui ó, eh como que a rotação ou como que o diâmetro varia a curva da bomba, né. A gente viu a variação da rotação, que é esse cara aqui, ó. Como que a rotação varia a curva da bomba. Então a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais, um pouquinho diferente, porque a gente não consegue fazer isso de forma muito direta aqui pela equação de Euler, tá. Então, ó, a curva da bomba, ela pode variar com a rotação do eixo da bomba, com o diâmetro do impelidor, com líquido e temperatura, a mesma coisa, né, para a curva do sistema, a geometria do impelidor e o tempo de serviço da bomba. Isso para redução de vazão, da incerteza, tudo mais, tudo aquilo que a gente viu já, né. Todas essas por que que a gente precisa fazer isso eventualmente para, compensar essas questões aqui da linha, né, instrumentação da linha, né, flexibilidade à planta, tá. Então eventualmente a gente precisa, eh, mudar a curva da bomba por causa dessas questões, né. Eh, e aí, né, é só para enfatizar de novo uma coisa que eu já falei e venho falando sempre ao longo do curso, que a bomba centrífuga ela tem uma faixa de operação. Então sempre tem que tomar cuidado, né, nessas variações aqui, né, isso daqui o fabricante já leva em conta, né, isso que eu falei para vocês, ó. O fabricante aqui já levou em conta nessa curva aqui para várias, rotações, né, várias velocidades de rotação, ele já levou em conta aqui, ó, que você tem que estar sempre dentro dessa faixa de operação, tá. E aí a gente viu o porquê, né, esforço no mancal, essa questão aqui, ó, que se você o esforço radial aqui, isso daqui seria o FR, ele é balanceado quando você está na vazão de projeto. Se você não estiver na vazão de projeto, eventualmente vai acontecer um esforço radial. Perda por atrito, né, recirculação, choque, né, aquela questão, da entrada, do fluido entrar no mesmo ângulo aqui para a velocidade tangencial ser zero, né, nosso VT1 tem que ser igual a zero para maximizar justamente aqui, ó, para maximizar, o torque fornecido, né, porque aqui teria um menos um VT1 sobre G. Então, se a gente mantivesse a velocidade tangencial na entrada, a gente está reduzindo a variação da quantidade de movimento angular do fluido e reduzindo a energia que o fluido recebe.
Então, todas essas questões fazem com que exista aqui, né, eu fiz aqui um achurado aqui, né, para mostrar que a bomba ela tem que estar operando idealmente dentro dessa faixa aqui, tá. E aí, ó, eh, a curva do sistema, a gente analisou todas as relações dessa equação aqui, né. Variação da pressão, da velocidade, da altura manométrica e do head. De forma geral, a curva da bomba é obtida experimentalmente. Então, para analisar a variação da curva, a gente tem que entrar num conceito que vocês não viram lá em McFlum, mas é que é bastante interessante isso aqui, né? Análise dimensional e semelhança física. Ela serve justamente para quando a gente quer analisar variações de comportamento, de processos, sem precisar entrar muito em análise detalhada, quando os cálculos são muito complexos, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo de uso corriqueiro desse tipo de técnica, né? Ela reduz o número de variável que afeta um fenômeno físico. Então isso reduz consideravelmente o experimento em laboratório. Por exemplo, o Reynolds é um grupo adimensional que surgiu dessa análise dimensional e semelhança física. Observa que sempre que a gente tem um fenômeno físico que varia com Reynolds, a gente não precisa no laboratório, né? Lembrando que Reynolds é Rho VD sobre Mi, então a gente não precisa no laboratório variar Mi, variar Rho, V ou D, a gente varia o que for mais fácil, eventualmente velocidade. Então variando velocidade, a gente no laboratório consegue variar todas essas quantidades físicas aqui, que influenciam no processo, a massa específica, a velocidade, o diâmetro e a viscosidade. Então essa é uma grande questão dessa técnica de análise dimensional, ela reduz consideravelmente experimentos em laboratório. E aí, né, porque a gente tem grupos adimensionais, Reynolds é um grupo adimensional, aquele, rugosidade superficial é um grupo adimensional. A gente vai ver outros grupos adimensionais clássicos, né, o BIO, que vocês viram lá em transferência de calor, aquele outro que tem lá em convecção, que é o Nusselt, que é o HL sobre K, né, que aí permite a gente calcular, isso aqui é o K do fluido. E o BIO é o HL sobre K do sólido. Então, isso daqui a gente adimensionaliza, observa que lá em Transcal, vocês, transferência de calor, sempre que quando vocês estudaram convecção, as correlações de convecção, elas sempre eram em função do Nusselt, porque você consegue cobrir uma ampla faixa de fluidos variando aqui a condutividade térmica do fluido. E aí, para você calcular a convecção, você tinha que pegar o Nusselt, multiplicar pelo K do fluido e dividir pelo L lá, né? Certo? Então isso permitia, você ter poucas tabelas, na verdade, né? Apesar de serem muitas já, vocês lembram lá de convecção que é uma quantidade grande de tabela, mas se não fosse isso, a gente ia ter que fazer o H para cada fluido. E aqui não, a gente pode fazer um H para um K é, genérico e depois fazer o acerto aqui na condutividade térmica do fluido. Gráficos sucintos também. Se a gente tem, em vez de formas em tabela, né, em vez de forma de correlação em forma gráfica, a gente consegue num gráfico só fazer um coeficiente, sei lá, de um coeficiente de força por um coeficiente de velocidade, que pode vir a ser o Reynolds, tá? Então a gente pode calcular o coeficiente de atrito aqui, né, de arrasto, num gráfico só, em vez de ficar fazendo para um determinado Mi a força de atrito, por exemplo, né? Estou dando exemplo aqui da força de arrasto, para um Mi 1. Aí depois um outro para um Mi 2, e a gente ia ter uma quantidade enorme de gráfico para vários Mis, para vários Rhos, imagina a trabalheira que daria isso, né? Força de arrasto para Rho 1, depois força de arrasto para Rho 2, e seria uma trabalheira, mas a gente condensa tudo num gráfico só, entendeu? Então a análise dimensional, ela permite, tem uma série de vantagens, é muito interessante. O nosso uso aqui vai ser para análise de modelo em escala e bombas diferentes, analisar head, vazão, potência de bombas diferentes, analisando
as quantidades dimensionais das bombas, tá? Então, essa é a questão, né, porque muitos problemas de mecânica do fluido não permite tratamento analítico. Então, por exemplo, um problema simples quanto esse, que é o seguinte, né, é uma esfera, e aí você tem um escoamento em torno da esfera, eventualmente o que se desenvolve aqui atrás são, turbulências, né, por causa do descolamento da camada limite aqui, que faz, o fenômeno de turbulência aqui atrás ser muito complexo. Então uma coisa simples quanto o escoamento em torno de uma esfera, ele não permite um tratamento analítico muito simples, turbulento, né, aqui no regime turbulento. Então a gente tem que ir para um gráfico desse tipo, tá. Então, muitas vezes um tratamento analítico ele é complexo, né, então se permitir, as equações são mais simples por esse método de análise dimensional. Por exemplo, essa curva aqui de Moody, que vocês já estão careca de saber, ela veio de uma análise dessa, de análise dimensional. Então o pesquisador foi lá e falou o seguinte: "Bom, ΔP numa tubulação, ela é função", aí você tem que elencar o que você acha que interfere no ΔP experimentalmente, função do diâmetro, da rugosidade, do comprimento, da velocidade, da massa específica e da viscosidade. Isso tudo faz com que a pressão P1 seja diferente da pressão P2. E aí aqui tem um pulo enorme, e aí se vocês olharem lá no livro do Fox, existem diversos livros que mostram, isso é bem interessante porque isso é usado em vários ramos da engenharia, né. Ele escreve a pressão como uma pressão adimensional, né, isso daqui você pode imaginar como um coeficiente de pressão. É um D vezes HL, né, quem é o HL aqui? É o ΔP sobre ρ, né, certo? Que é o que vem aqui da perda de carga ali, aplicando a equação da energia num tubo horizontal de área constante tudo mais, e a gente fica com essa expressão. A gente viu isso até a aula passada, né, até essa aula, na verdade, apareceu aí para o sistema. Então o HL é ΔP sobre ρ, aqui a gente poderia botar aqui, ó, se quiser, né, um ΔP sobre ρ aqui, não teria problema, tá. Então a gente fica com essa expressão relacionando um ΔP adimensional com todos esses grupos aqui individuais, juntados no Reynolds e no E sobre D. Observa que o Reynolds, ele tem o ρ VD sobre μ. Então tá todo mundo aqui, ó, o ρ tá ali, o V tá ali, o D tá ali e o μ tá ali. Então todo mundo que estava aqui de forma dimensional, agora está aqui de forma adimensional. Isso aqui é obtido, isso é muito bem demonstrado lá no livro do Fox, é muito interessante. Quem quiser ver, é fácil de entender isso, mas é uma técnica que, por exemplo, permitiu, construir essas curvas aqui, tá? Bom, como o tempo acabou, já são 3 para as 10, na semana que vem a gente continua falando disso, né? Essa parte introdutória de análise dimensional, para a gente analisar, a gente está falando disso para analisar como se varia a curva da bomba, de uma forma bem fácil, bem simples, tá? Beleza? Então, só por causa da hora avançada aí, não quero entrar muito em detalhe para ficar muito cortado. A aula que vem a gente começa daqui, dessa parte introdutória de análise dimensional, e pergunto aí se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário, alguma reclamação, algum lamento. Tudo certo aí com vocês? Então, beleza, galera. Qualquer coisa podem me procurar por e-mail, estou à disposição, tá? E no mais aí, um bom fim de semana para todo mundo. Semana que vem a gente continua a nossa jornada aí nas máquinas de fluxo, beleza? Um abraço aí, galera. Tudo de bom. Vou interromper a gravação.